O segundo turno do Campeonato Brasileiro acabou de começar, mas, dependendo de uma combinação de resultados, na próxima quinta-feira o Flamengo pode ficar muito, mas muito perto do título do Campeonato Nacional. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, eu vou te contar que combinação de resultados é essa, além de dar as minhas impressões e um resumão sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e hoje, em vez de um vídeo com informações de bastidores, de mercado ou de salários, quero usar esse conteúdo aqui para dividir com você impressões minhas da 23ª rodada e o que eu imagino que pode acontecer, que fará do Flamengo o virtual campeão brasileiro na próxima quinta-feira. Até por isso, essa rodada se tornou tão especial. Todo mundo já deve saber que o Flamengo venceu a Chapecoense e o Palmeiras só empatou com o Atlético Mineiro. Dessa maneira, a diferença que era de 3 pontos do líder para o vice-líder foi para 5. Na verdade, a diferença é de 6 pontos, até porque o Palmeiras tem menos vitórias do que o Flamengo, 13 contra 16, e por isso, ainda que terminem empatados em pontos, o Flamengo terá a vantagem no primeiro critério de desempate. Então, para que hoje o Palmeiras consiga vencer o título do Campeonato Brasileiro, ele precisa somar 6 pontos a mais do que o Flamengo daqui até o fim do campeonato. Por que a próxima rodada é tão importante? Porque ela coloca uma situação extremamente delicada para o Palmeiras e uma situação bem mais confortável para o Flamengo. O time do Jorge Jesus recebe no Maracanã, na quinta-feira, a partir das 8 da noite, o Atlético Mineiro. É o jogo que inclusive fecha a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se o Flamengo confirma o favoritismo e sai com os 3 pontos de campo, ele pode terminar a rodada a 8 pontos do Palmeiras. Tudo porque o Palmeiras, um dia antes, na quarta-feira, às 21h30, enfrenta o Santos na Vila Belmiro. E se der a lógica na rodada, essa diferença será de 8 pontos. A curiosidade é que a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, seguindo essa lógica de resultados, teria o Flamengo como líder com 55 pontos, o Santos como segundo colocado com 47 e o Palmeiras aparecendo na terceira colocação também com 47. O Santos levaria a vantagem em relação ao time do Mano Menezes pelo número de vitórias, 14 contra 13. Você acha que o Palmeiras teria a capacidade de tirar 9 pontos de diferença em relação ao Flamengo? Quando eu falo em 9, são 8 na tabela, mas teria aquela necessidade de ultrapassar o Flamengo exatamente por causa do número de vitórias. E eu não acredito não. Se esse cenário acontecer, de o Flamengo vencer o Atlético Mineiro e o Palmeiras ser derrotado pelo Santos, a partir daí eu vejo o Flamengo com totais condições de vencer o Campeonato Nacional, até com alguma folga. Te diria que o campeonato tem enormes chances de estar finalizado na próxima quinta-feira, levando em consideração esses resultados. E a briga do Palmeiras, a partir daí, seria pela segunda colocação, porque teria o Santos com os mesmos 47 pontos e poderia ter o Corinthians ainda com 45. Hoje o Corinthians tem 42 e recebe nesse meio de semana o Atlético Paranaense em casa. Não dá para dizer que é um jogo fácil, muito pelo contrário, mas em caso de vitória iria a 45. Ficando só a 2 pontos do Palmeiras e do Santos. E eu aqui não vou vender ilusão para o torcedor do Palmeiras de que seria algo real, palpável, brigar pelo título do Campeonato Brasileiro contra alguém que tem aproveitamento excelente, levando em consideração toda a dificuldade que o Palmeiras tem demonstrado nos jogos um pouco mais difíceis. O início do Mano Menezes pelo Palmeiras foi bem bom, 5 vitórias, mas eu já fazia a ressalva de que eram jogos contra times na parte de baixo da tabela. Goiás, CSA, Fluminense, Cruzeiro e Fortaleza. Os jogos um pouquinho mais complicados já causaram enormes problemas para o Palmeiras. Empate com o Internacional no Beira-Rio, 1-1, e novo empate agora contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo somou 28 de 30 pontos possíveis. Ele só não venceu o São Paulo. E olha que nessa sequência de 10 partidas foram 5 confrontos contra times na parte de cima da tabela. Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio e Internacional. Já o Palmeiras, nesse mesmo período, fez 19 pontos, 9 pontos a menos do que o Flamengo e a mesma pontuação, esses 19 pontos do Corinthians de Fábio Carille. É óbvio que todas essas contas que eu apresentei podem mudar se o Flamengo tropeçar contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras surpreender e vencer o Santos na Vila Belmiro. Mas, levando em consideração esse cenário que eu imaginei, do Flamengo com 55 pontos e de Palmeiras e Santos empatados com 47, para mim, o campeonato vai ter terminado com o título do Flamengo. Quero aproveitar para fazer um resumão e as minhas impressões do que eu vi nessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que começou com a vitória do São Paulo por 2-1 contra o Fortaleza no Pacaembu. Primeiro jogo do Diniz em casa,
depois de empatar com o Flamengo no Rio. São 4 pontos em 6 possíveis. Só gostei do começo do jogo do São Paulo, depois o São Paulo deixou a desejar. O Reinaldo fez um pênalti absolutamente desnecessário quando o São Paulo vencia por 1-0. O gol de empate acabou detonando o aspecto psicológico do São Paulo, que ficou muito perto até de tomar um 2-1. Para a sorte do tricolor, surgiu o gol do Igor Gomes no segundo tempo e a vitória foi fundamental até para dar um pouquinho de moral e também para respaldar o trabalho do Fernando Diniz. Já o Rogério Ceni, que havia acabado de reestrear, tinha vencido o Botafogo na última rodada, vive uma posição intermediária na tabela de classificação. Fortaleza ainda não está salvo do risco de rebaixamento, mas imagino que até pela organização que mostrou no jogo no Pacaembu, não vai sofrer tanto em relação à ameaça de rebaixamento. Também no sábado, o Santos venceu o Vasco da Gama em São Januário, vitória fundamental de um Santos que precisava dos 3 pontos fora de casa, até para recuperar alguns tropeços recentes. O Santos nos últimos 10 jogos tem só 3 vitórias, contra Vasco, CSA e Chapecoense, todos os times na parte de baixo da tabela. Mas, nesse final de semana, o importante era fazer os 3 pontos. E agora o Santos já se coloca até em condição de ultrapassar o Palmeiras em caso de vitória no Clássico da próxima quarta-feira. Às 7 da noite do sábado teve, na Arena do Grêmio, Grêmio 0, Corinthians 0. Eu esperava bem mais dessa partida, jogo meio chato, meio modorrento, e uma das curiosidades foi o Renato Gaúcho reclamando, pós-jogo, do comportamento do time do Fábio Carille. Não vejo motivo nenhum para o Renato reclamar. Ele não vive dizendo que o time dele é um dos que melhor jogam futebol no país, então que ele encontre soluções quando se depara com times mais fechados. O Fábio Carille estava na dele, e até acho que ele montou um time mais ofensivo do que normalmente, e as substituições também foram para colocar o Corinthians um pouquinho mais para frente. De qualquer maneira, o empate deixa o Grêmio ainda mais longe do G4, o Grêmio que já tinha perdido na rodada passada com os reservas pro Fluminense, enquanto o Corinthians se mantém bem. São 4 jogos sem perder, com 3 vitórias e um empate e 42 pontos na tabela de classificação. Já ia me esquecendo de dizer que os 3 próximos jogos do Corinthians são bem importantes para que a gente avalie pelo que esse time vai brigar. As partidas são contra Atlético Paranaense, São Paulo e Goiás. Numa rodada marcada pelo péssimo desempenho dos mandantes, o Atlético Paranaense foi uma das grandes surpresas, vencendo o Bahia no sábado à noite por 2-1 em plena cidade de Salvador. O Atlético chegou a fazer 2-0, tomou o 2-1, mas manteve o resultado fundamental para um time que vinha de empate em casa contra a pobre Chapecoense. O Atlético Paranaense chegou a 4 partidas sem perder, 2 vitórias e 2 empates, e deu uma bela melhorada na tabela de classificação. Já o Bahia perdeu uma posição e perdeu a chance de se aproximar do pessoal do G6. Foi o único time entre os 8 primeiros que saiu derrotado na rodada. Quero te falar agora sobre o empate em 1-1 entre Cruzeiro e Internacional, que fechou os jogos de sábado. O Cruzeiro mergulhado numa enorme crise. 17º colocado, a 3 pontos do Ceará, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com a curiosidade de que o Cruzeiro, ainda que vença na próxima rodada e veja o Ceará perder, se manterá no Z4. Isso porque o Cruzeiro tem 2 vitórias a menos que o Ceará, e o primeiro critério de desempate, em caso de igualdade de pontos, é justamente o número de vitórias. O Cruzeiro ainda está a 5 pontos do Fluminense e do Fortaleza, que deram uma distanciada em relação a esse Z4. Pior, o Cruzeiro não vence há 7 jogos. Nesse período, 2 empates e 5 derrotas. Nem a mudança do treinador surtiu qualquer efeito. O Cruzeiro, que já havia perdido na estreia do Abel Braga para o Goiás, só não perdeu para o Internacional por causa de um dos pênaltis mais esquisitos da história do VAR. Eu até agora não consegui entender o que o árbitro conseguiu encontrar naquele lance em que ele marcou pênalti e que permitiu ao Fred bater e empatar em 1-1. Só para não dizer que eu não falei do Inter, com esse empate o Inter foi a 38 pontos, perdeu uma posição na tabela de classificação e não vence no Campeonato Brasileiro há 3 jogos. São 2 empates e 1 derrota. E o domingo começou bem agitado por causa do gol do Bruno Henrique na vitória do Flamengo por 1-0 contra a Chapecoense. Eu não tenho a mínima capacidade de dizer para você se foi ou não um gol legal, porque todas as imagens que estão sendo divulgadas para mim não são conclusivas. O que dá para dizer é que é um lance dos mais complicados, como dizem os árbitros hoje em dia, um lance ajustado. Para dizer que é complicado tomar qualquer partido, até porque talvez o ângulo da câmera não seja o melhor, talvez porque no momento em que a imagem é pausada, a bola não tenha saído do pé do Vitinho, que é quem dá assistência
para o gol do Bruno Henrique, então eu não vou me meter nessa história. Vou ficar com a decisão do VAR, que já havia anulado no meio de semana um gol do Gabigol, no jogo entre Flamengo e Grêmio pela Libertadores, lance também bem complicado, e agora acabou validando o gol do Flamengo, gol que valeu a vitória ao rubro-negro, no jogo em que o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo, perdeu um caminhão de gols, no segundo tempo sentiu o aspecto físico, essa maratona de jogos, mas também não sofreu tanto defensivamente e fez mais 3 pontos, 52 pontos, e a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro depois de 23 rodadas, seguindo esse formato de 20 clubes com jogos de ida e volta. Já a Chapecoense caminha passos largos rumo à segunda divisão, tem só 15 pontos depois de 23 rodadas, está 8 pontos atrás do Ceará, que é o primeiro time fora do Z4, e já são 8 jogos sem vitória, com 2 empates e 6 derrotas. Detalhe importante, a Chapecoense, dentro de casa, onde sempre foi muito forte, tem apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Na tarde desse domingo, o Goiás emplacou a 4ª vitória seguida em 4 jogos do retorno, venceu o Ceará em pleno Castelão, 1-0, gol do Michael. Para mim, uma das revelações do Campeonato Brasileiro, ele aproveita uma falha tremenda do Valdo para marcar o gol único. No segundo tempo, o Thiago Galhardo ainda perdeu um pênalti que poderia permitir ao Ceará um empate 1-1, Ceará em queda livre. São 9 jogos sem vencer, com 3 empates e 6 derrotas. Time muito ameaçado de rebaixamento e nem a mudança de técnico. O Enderson Moreira foi embora e o Adilson Batista assumiu, mudou alguma coisa nesse cenário. Já o Goiás, com essas 4 vitórias seguidas, é o líder do retorno e hoje é o 10º colocado. 33 pontos ganhos, situação bem confortável. São 13 pontos a mais do que o Cruzeiro. Como os matemáticos costumam dizer, que 43 pontos são suficientes para manter um time na primeira divisão, os comandados de Ney Franco vão precisar de apenas 10 pontos nos últimos 15 jogos para assegurar o Goiás na elite do futebol nacional. Já falei um pouquinho sobre o tropeço do Palmeiras contra o Atlético, empate 1-1 em pleno Allianz Parque, na tarde desse domingo, mas queria ressaltar o trabalho do Rodrigo Santana especificamente nesse jogo. Ele colocou o Casares no banco, não teve o Hever, não teve o Xará, mas conseguiu montar um jeito que permitiu muito poucas chances ao Palmeiras durante toda a partida. No primeiro tempo, o Palmeiras nem finalizou no alvo, nenhuma vez. 0 finalizações na direção do gol. No finalzinho do primeiro tempo, o Natan colocou o Atlético na frente, um bonito gol, e no segundo tempo o Galo voltou ainda mais recuado. O Palmeiras conseguiu chegar ao gol do empate aos 37, pressionou bastante nos minutos finais, foi o melhor momento do Palmeiras em toda a partida, mas não chegou ao gol da vitória. Com o resultado, o Rodrigo Santana, que estava sendo muito pressionado no Atlético Mineiro, ganhou uma sobrevida. O problema é que os 2 próximos jogos do Galo são extremamente complicados, contra Flamengo fora de casa e contra o Grêmio como mandante. Quero te falar agora sobre Botafogo 0, Fluminense 1, jogo no Newton Santos, vitória merecida do Fluminense, que emplacou o 2º triunfo em 2 jogos sob o comando do Marcão. Com esses 6 pontos, o Fluminense saltou para 25 e se afastou legal da zona do rebaixamento. Vitória para mim bem merecida, o Fluminense foi muito melhor no primeiro tempo, no segundo tempo já houve mais equilíbrio e o jogo ficou marcado pela demissão do Eduardo Barroca. Para mim, bom treinador, conseguiu fazer com que o Botafogo, com um elenco limitadíssimo, fizesse uma boa primeira parte do campeonato. O Botafogo, que com esse resultado chegou a 5 jogos sem vencer, com 1 empate e 4 derrotas, decidiu demitir seu treinador até pelo risco de rebaixamento. Hoje o Fogão tem 27 pontos, só 2 a mais do que o Fluminense e 7 de vantagem para o Cruzeiro. O jogo dessa tarde também marcou a 2ª vitória do Fluminense em clássicos na temporada. Foram 11 clássicos e até então o Fluminense só havia vencido uma vez aquele jogo contra o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara. Para fechar o resumão da rodada, queria destacar a vitória do CSA por 3-1 contra o Avaí no Rei Pelé. Mais uma vitória do CSA, time em franca recuperação, time comandado pelo Argel Fuchs, cada vez mais forte na briga contra o rebaixamento. Chegou a 20 pontos, mesma pontuação do Fluminense, perde nos critérios de desempate, eles têm as mesmas vitórias, mas no saldo de gols o CSA ainda está atrás, mas para quem já viu o CSA na lanterna desse Campeonato Brasileiro em muitas rodadas, hoje dá para dizer que o torcedor alagoano tem esperanças na manutenção do time na primeira divisão. Bom, pessoal, eram todas essas informações, opiniões e impressões que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho, assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar crítica, sugestão e a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. A gente se vê em breve, um abraço!